paz, irmãos, com muita alegria que estamos aqui para celebrar o Senhor nesta noite. Nosso Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos celebrar o Senhor com alegria, porque Ele ouve o nosso louvor. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Então nós vamos celebrar o nosso Deus com a convicção de que Ele está no nosso meio nesta noite. Amém? Celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transbordar. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transbordar. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Em vitória, adoramos ao nosso Deus que é fiel. Em vitória, celebramos ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel. Aleluia! O nosso Deus é fiel e Ele é digno de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma vez, celebrando ao nosso Deus. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transbordar. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transbordar. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Em vitória, adoramos ao nosso Deus que é fiel. Em vitória, celebramos ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel. Aleluia! O nosso Deus é fiel e o nosso Deus está conosco, porque a palavra dele diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor, Ele não esqueceu de nós. Mesmo em meio à crise que temos vivido, as dificuldades, as aflições, nós podemos ter fé e convicção no poder do nosso Deus. Por mais que a nossa fé seja provada,
Por mais que lutas e tribulações possam nos alcançar, nós temos um Deus poderoso, um Deus vivo, que está conosco, cuidando de nós. E é este Deus que nós estamos louvando esta noite, pois Ele é digno. Só o Senhor é digno, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que passamos por uma prova, nós temos a condição de provar a nossa fé e a nossa convicção na palavra de Deus. Creia naquilo que o Senhor pode fazer. Creia na sua palavra, no poder do nosso Deus. Ele é o mesmo que ressuscitou mortos. Ele é o mesmo que curou leprosos. Ele é o mesmo Deus que multiplicou os pães, os peixes. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele é real. Ele é forte e Ele está conosco. Então você pode crer com toda a sua fé que o Senhor está com você. E ainda que o mar não se abra, Ele te pega pela mão e Ele te levanta e Ele te faz andar sobre as águas, porque este é o nosso Deus. Este é o Deus que nós servimos, um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, um Deus real. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé.
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Continuaremos rompendo em fé, Pai, porque nós cremos em cada uma das promessas que estão escritas na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra é real, Pai. E é com fé nesta noite que nós clamamos, ó Pai querido. Nós clamamos, Senhor amado, para que o Senhor mude, Pai querido, nesta noite, neste dia, Pai, que se passou, nessa semana, Pai, que está por vir, que o Senhor venha mudar, Senhor, os últimos acontecimentos e a história do nosso povo. A palavra do Senhor fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor, Pai amado, toma o teu lugar de honra, Pai. Seja o Deus do Brasil, para que nenhum mal sobrevenha sobre a nossa nação. Cuida, Senhor, de nós, ó Deus, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Cuida dessa nação tão sofrida, daqueles que necessitam tanto do Senhor. Ó Deus, estende a Tua mão, e é com fé que nós clamamos nesta noite. Ó Pai querido, orando aquilo que está escrito na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que tudo que te pedirmos em oração, crendo, Senhor, nós receberíamos. E nesta noite nós exercemos a nossa fé, e nós cremos, ó Pai amado, no mover do Senhor, e naquilo que o Senhor pode, Pai, fazer. Ó Deus querido, que possamos estar debaixo das Tuas asas, porque debaixo das asas do Senhor há proteção. E recebe, Deus, mais uma vez o nosso louvor, a nossa adoração. Continue falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia.
Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que a bênção do nosso Deus esteja na sua vida e no seu lar. Eu gostaria de comentar com vocês sobre as fraquezas e as forças de um vencedor. Para isso, tomamos como base o livro dos Juízes, capítulo 6, onde inicia a história de Sansão, ou melhor dizendo, a história de Gideão. Gideão é um homem conhecido pelas suas grandes vitórias, especialmente pela vitória que ele obteve com os seus 300 homens, depois de ter um exército de 32 mil. Deus falou que era muita gente e foi diminuindo até que, depois da prova de todos, chegou ao número de 300 homens, e com estes homens, Gideão conseguiu uma grande vitória sobre os inimigos midianitas e povos do Oriente. Essa história é bastante celebrada, a história da vitória de Gideão com os seus 300 homens. Mas nós queremos considerar agora o que vem antes disso. O que aconteceu a Gideão antes que ele chegasse a essa grande vitória. Eles estavam vivendo, o povo de Israel, uma situação muito opressora. Em Juízes capítulo 6, o verso 1 diz que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Durante 7 anos, o povo de Israel ficou dominado por outro povo. Os midianitas, que eram vizinhos deles, tomaram posse da terra, dos seus bens, e no texto seguinte diz que eles destruíam e roubavam tudo que era de bom na terra. Se havia uma colheita, eles se apossavam dela. Se era a colheita do trigo, eles levavam o trigo para eles. Se era cevada, a mesma coisa. E se havia rebanho, se havia gado, eles levavam para si também. Os midianitas não tinham piedade. Eles oprimiam duramente o povo de Israel. Por isso, nesse tempo difícil, Gideão estava malhando o trigo no lagar. O verso 11, a parte B, diz assim: e Gideão estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Assim como Gideão, nós também vivemos épocas de dificuldades, de adversidades, de pressões. A nossa vida tem sempre algo assim. A vida do homem na terra é pontilhada, uns mais, outros menos, com mais dificuldades, com problemas. E quanto ao crente, nós temos um inimigo que não cessa, um inimigo que não descansa. E precisamos vigiar o tempo todo, precisamos estar cônscios de que ele atua contra nós. Mas também temos que lembrar que nós temos o Senhor conosco. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós somos de Jesus. E Jesus nos dá a vitória nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Nos momentos das maiores crises que nós passamos, muitas vezes, nós recebemos uma visita. Nós recebemos uma visita do Senhor que vem a nós para nos trazer paz, para nos trazer calma, para nos ajudar nas nossas dificuldades. Nós sabemos o quanto isso é importante, seja na vida individual, na vida de cada pessoa, seja na vida de uma família ou em uma nação. Nós lemos a respeito da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, quando
estava em grande perigo e o povo de Deus se levantou para orar e Deus trouxe grande livramento. Nos Estados Unidos, na época de Abraham Lincoln, ele convocou o povo de Deus para orar. Estava havendo uma situação angustiosa e Deus deu livramento. Eu quero lembrar que também no Brasil, nós já tivemos situações muito difíceis. Situações terríveis, mas o Senhor sempre trouxe o livramento. O Senhor é o Deus dos livramentos. O Senhor está conosco, mesmo que nós passemos por dificuldades, porque elas virão. O Senhor Jesus disse, no mundo passai por aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Note essa palavra, Jesus não nos isenta de termos dificuldades, de termos problemas, de termos aflições, mas Ele promete que Ele está sempre conosco, Ele está do nosso lado para nos ajudar. E nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que é aquele que, o seu nome significa aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Portanto, nesses momentos que nós vivemos de grandes dificuldades, vamos lembrar que o Senhor está conosco. E vamos lembrar que dificuldade sempre haverá, mas nas dificuldades nós podemos confiar nele. Quando o Senhor veio a Gideão, quem foi que ele encontrou? Ele encontrou um homem de valor. O anjo do Senhor disse a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Isso está no verso 12. Por que Deus vê em Gideão um homem valente? Ele estava escondido, malhando trigo no lagar. Mas ele era um homem de valor. Assim como muitos de nós somos pessoas de valor, como você certamente é uma pessoa de valor, e Deus quer fazer alguma coisa, uma obra na sua vida, assim como fez na vida de Gideão. Gideão era um homem de valor, ele estava lutando pela sua família, embora ele estivesse malhando o trigo no lagar. Sabe-se que para tirar o trigo, os grãos dos seus ramos, das suas espigas, é preciso malhar, é preciso batê-lo. E Gideão estava fazendo isso, só que não era no lugar próprio. E por quê? O lugar de malhar o trigo é a eira. A eira fica num lugar aberto, sem proteção. É um lugar onde o vento sopra e leva a palha, e leva as impurezas, e deixa o trigo puro. Mas ali no lagar, onde Gideão está lutando, está trabalhando, está malhando o trigo, é um lugar pequeno. Normalmente, esse lagar era uma rocha entalhada, com um vão de aproximadamente 2,40 metros por 1,5 metros, variava, claro, mas era um lugar apertado. Era entalhado numa rocha, para que ali se pudesse pisar as uvas. Não era para malhar trigo. E neste lugar foi onde Gideão estava trabalhando, num lugar apertado, mas um lugar seguro, um lugar onde os inimigos não podiam alcançá-lo. Quero lembrar que também nós podemos passar por dificuldades, estarmos em apertos, mas no Senhor Jesus, nós estamos sempre num lugar seguro. Nós estamos sempre protegidos. O Senhor nos protege. O Senhor nos guarda. O Senhor está conosco. Era um lugar protegido. E Deus vê a Gideão como um grande lutador.
As pessoas são lutadoras e Deus vê isso. Deus vê quando você se interessa pelas coisas dele. Deus vê quando você se interessa pela sua família, quando você trabalha, quando você produz. E Deus olha assim. Agora, a visão de Gideão sobre si mesmo não era a mesma de Deus. Gideão achava que ele não era aquilo que ele realmente era. Ele vê a si mesmo, no versículo 15 diz que ele se vê como menor na sua família. E a família dele, ele diz, é a menor das tribos de Manassés. Então Gideão se vê como menor. A sua autoestima estava em baixa. Estamos sendo dominados. O inimigo está aí. Mas não, o Senhor está aí também. O inimigo está lá fora, mas o Senhor está aqui dentro. O Senhor está aqui no lagar. O inimigo está no campo, mas o Senhor está aqui comigo. O Senhor me encontrou agora. E interessante que nessa fraqueza que Gideão se encontrava, Deus vem e usa essa fraqueza dele para produzir uma grande força. Grandes homens de Deus tiveram momentos de fraqueza e foram fortalecidos por Deus. Lembre-se de Moisés. Moisés, ele achou que não podia fazer a grande obra que Deus tinha para ele. E ele apresentou uma série de desculpas. Mas Deus veio a ele e falou com ele, e proveu para ele, e lhe deu as condições, deu-lhe poder para fazer milagres, deu-lhe palavras de vida, deu-lhe tudo o que precisava para ele realizar a sua grande obra. Mas olhe também para Elias. Elias, depois de ter conquistado uma grande vitória, depois de ter oferecido aquele sacrifício com fogo do céu, Elias recebe um recado de Jezabel dizendo que no dia seguinte a sua cabeça rolaria. E ele então resolve fugir. E no momento em que ele está na caverna, escondido, pedindo a morte, Deus veio a ele e perguntou: o que você está fazendo aqui? O que faz aqui, Elias? Elias disse: derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei. Quantas vezes nós nos sentimos assim sozinhos, sem amparo, pensando que somos os únicos que estão sofrendo? Mas não. Deus disse: você não está sozinho. Existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Deus está pronto a nos elevar, a fazer com que nós tenhamos uma nova visão, a fazer com que nós possamos alcançar grandes vitórias. Isso o Senhor quer de nós. Isso o Senhor quer fazer conosco. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos ajudar se nós estamos fracos. O apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus usa a fraqueza e Deus usa a força que nós temos. Foi então que Deus disse a Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Deus falou para Gideão ir na força que ele tinha. Qual que é a sua força? Talvez você se julgue uma pessoa que não tem grande força. Já ouvi falar de pessoas que realmente não tinham muita força. Ouvi a respeito de uma senhora que ela estava acamada e não conseguia se levantar mais da sua cama. Mas as suas orações ajudavam a sustentar a sua igreja todos os dias. Ela estava ali orando, buscando a Deus em favor dos seus irmãos que estavam reunidos, enquanto ela mesma não podia se levantar da sua cama. Deus usa a força que nós temos. E é nessa força que nós podemos ir. No verso 14, Deus diz: porventura não te enviei?
Se Deus enviou, Ele certamente há de suprir a força necessária. Por quê? Porque nós não podemos tomar emprestada a força dos outros. Nós não podemos dizer ao nosso amigo, ao nosso irmão, dá um pouquinho da sua força para mim. Não podemos. Não podemos usar as armas que não são nossas. Quando Davi estava para desafiar o gigante Golias, ele foi levado até a presença do rei Saul. E ali Saul, impressionado que um menino, um rapaz tão novo, estivesse disposto a lutar contra um gigante, tentou dissuadi-lo. Saul tentou dissuadir Davi, mas quando viu que os seus argumentos não prevaleciam, ele deu a sua vestidura para Davi, e Davi tentou usar aquilo, mas Saul era muito grande, e Davi ainda era pequeno. Aquilo não cabia, ele disse, não consigo andar com isso. As suas armas não servem para mim. Então Davi tomou as suas armas, 5 pedras e uma funda. E com isso ele venceu o gigante. Talvez você só tenha 5 pedras e uma funda. Talvez você não tenha mais do que isso. Mas o Senhor pode usar isso para abater o grande gigante que está à sua frente. Davi não pôde usar as armas de Saul. Deus conhece a sua força. Talvez uma força que você nem saiba que tem. Deus conhece você por dentro. Nós mesmos não nos conhecemos, mas Deus nos conhece por inteiro, porque foi Ele quem nos criou e é Ele quem nos sustenta. E nós temos que fazer o nosso próprio trabalho. Nós não precisamos tentar fazer o trabalho que é dos outros. E aí nós encontramos a origem da força que nos dá a vitória. Deus diz a Davi, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Davi, eu estou com você. Samuel, eu estou com você. E Gideão, eu estou com você. Gideão, eu estou com você. E porque eu estou com você, você vai ferir os midianitas como se eles fossem uma pessoa só. As promessas de Deus são grandes se nós estamos com Ele. Se Ele está conosco, se nós andamos com Ele, Ele tem vitória para nos dar. Muitas vezes pode parecer que nós estamos perdendo as batalhas, mas se andamos com o Senhor, com certeza, a vitória virá às nossas vidas. Porque se Ele nos envia, também Ele nos dá a capacitação que precisamos. Quando Jesus terminou o seu ministério, havia uma grande obra para se fazer. Ele disse que o mundo inteiro deveria conhecer a sua mensagem. O mundo inteiro deveria conhecê-lo. Então ele chamou aqueles apóstolos e disse para eles receberem o Espírito Santo. Que eles receberiam o Espírito Santo pouco depois daqueles dias, os dias em que ele estava falando com eles após a ressurreição. E de fato assim aconteceu. E Pedro, que era um homem tímido, para falar da palavra de Deus, que os discípulos que estavam com medo dos judeus, agora saíram para as ruas, foram para o templo dos judeus, e ali com toda intrepidez anunciavam a palavra do Senhor, anunciavam o arrependimento para a remissão dos pecados através do Senhor Jesus. Nós podemos não conquistar tudo o que queremos, mas com certeza podemos conquistar tudo o que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus diz que o homem só pode receber aquilo que do céu lhe é dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então nós precisamos obter essa força do Senhor. E o Senhor tem força para nos dar. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos pó, mas o Senhor é o Todo-Poderoso.
O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro, mas há um tesouro para ser colocado dentro de cada um tesouro que vai resplandecer, e é um tesouro que vale muito, a presença do Senhor Jesus conosco. Para nós conseguirmos, para nós irmos avante, nós precisamos renunciar a tudo que impede. Nós precisamos exercer a renúncia de todo o mal, do pecado e daquilo que atrapalha o nosso caminhar. Veja o que o texto diz, Deus falando com Gideão. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Veja que a família de Gideão era uma família idólatra. O pai dele tinha um poste ídolo. O pai dele tinha um altar que não era para o Senhor. E Deus manda que ele destrua aquilo. E Gideão o faz. Mais tarde, o escritor aos Hebreus vai fazer um apelo a todo crente. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta para cada um de nós. E nós precisamos nos desvencilhar de todo o peso. Assim como um corredor usa as roupas mais leves, o calçado mais leve, nós também precisamos estar preparados para olhar para frente para o Senhor Jesus e correr até alcançarmos a vitória. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos desembaraçar e vamos também consagrar as nossas vidas. Deus falou para Gideão para ele deixar o pecado, destruir aquilo que era pecado na vida da sua família, o poste ídolo, mas Deus disse também para ele: edifica ao Senhor teu Deus um altar, no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Não somente deixar o pecado, mas também consagrar ao Senhor, edificar um altar no seu coração, ter um altar na sua família, nesses dias em que muitos estão em isolamento social. É hora das famílias estarem juntas, é hora das pessoas estarem orando umas pelas outras, é hora de buscar o Senhor e se conectar cada vez mais com o nosso Deus, andando na sua presença, consagrando a Ele, fazendo tudo que agrada a Ele. Certamente Ele vai orientar você sobre a sua vida. Ele sempre tem conselhos para nos dar. Ele sempre tem palavras para nos orientar. E Ele há de orientar a cada um de vocês. Com certeza você quer, e Deus quer muito mais, que você seja um vencedor. Deus quer que nós vençamos. Deus não criou o homem para ser derrotado. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, mas o Senhor é um vencedor. Ele diz: eu venci o mundo. E Ele quer também que nós vençamos o mundo. Não importa as dificuldades pelas quais nós estamos passando nesses dias, nós podemos ser vencedores como Gideão foi, deixando de lado todo o conceito que nós temos de nós mesmos, se é um conceito baixo, ou pode ser alto também, para aceitarmos o conceito que vem de Deus, aquilo que Ele pensa de nós, aquilo que Ele planejou para nós, aquilo que Ele deseja da nossa vida. Se você atender à vocação de Deus, se Deus for com você, embora você possa ter poucos recursos, embora você possa estar passando por problemas e dificuldades, com suas fraquezas e sua força também, porque
todos nós temos fraquezas como Gideão, mas temos força também. Com tudo isso, subordinado ao poder de Deus, subordinado à autoridade do Senhor e à força que Ele supre, nós seremos vitoriosos. Ou melhor dizendo, como o apóstolo falou, que no meio de tantas dificuldades, morte, tribulação, angústia e outras coisas mais, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Deus fará de você um vencedor. Deus fará de você uma vencedora. E você poderá enfrentar a batalha e vencer como Gideão venceu. Porque o Senhor é a nossa força. Ele dá força ao seu povo. Um texto no Velho Testamento diz que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se nós confiarmos no Senhor, as suas palavras se cumprirão em nós. Então não olhe para as suas fraquezas e não considere muito a sua força, mas considere que o Senhor é quem supre tudo para você. E dependa dEle. E caminhe, porque depois de uma grande tempestade, um arco-íris pode se formar. Uma alegria virá e a bênção do Senhor acontecerá. Talvez um parente seu que não se converteu ainda, você está orando por ele. Um amigo, talvez uma dificuldade que alguém está enfrentando, você está orando por ela. Deus há de trazer a vitória. Permaneça na presença do Senhor. Ande com Ele. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. E Ele quer usar tudo que nós temos para realizar a sua obra. Que Deus abençoe você. Que a glória do Senhor resplandeça na sua vida e esteja sobre o seu lar, desde agora e para sempre. Amém.